Responde hoje, na terça-feira, mantendo a semana temática, respondendo e ajudando os nossos seguidores. Hoje uma pergunta do Marcelo, ele fez a pergunta no nosso site do Treino em Foco. Pedi mais uma vez para o Ricardo colocar o linkzinho aqui do lado, para você ir lá visitar o site, conhecer várias postagens do Treino em Foco que nós temos organizado por menu, por série no site. O Marcelo nos questionou quantas séries ele deve fazer no trabalho de hipertrofia dele. E é o que nós vamos ver hoje, na postagem de hoje. Acompanhe o vídeo. Bom, pessoal, quantas séries nós devemos fazer num trabalho de AVM, de aumento de volume muscular, trabalho de hipertrofia? Seria interessante fazermos 3 séries por exercício? Seria interessante fazermos 4, 5 séries por exercício? Antes de responder qual o número de série, nós vamos colocar a ideia e o perfil que o Treino em Foco responde para treinamento de força, seja ele força pura, força de hipertrofia, força de potência ou força de resistência, mas alguma modalidade biomotora de força. A ideia é termos uma configuração de carga adequada para esse tipo de treinamento. Então, se nós vamos pensar em hipertrofia, que é a pergunta do Marcelo, não é só o número de séries que nós temos que pensar. Nós temos que pensar quantas repetições aproximadamente vamos fazer, obviamente qual a quilagem de treino que esse indivíduo tem que colocar, temos que pensar qual o intervalo de descanso, qual a ordem dos exercícios que ele deve fazer. Nesse intervalo de descanso, o intervalo recuperativo, nós temos que pensar qual o intervalo entre séries e qual o intervalo entre exercícios. Esse intervalo entre exercícios eu tenho que avaliar também qual a ordem que está postado esses exercícios ao longo de uma sessão de treinamento. Então o que eu estou colocando, e nós já abordamos esse assunto em várias outras séries do Treino em Foco, é que nós temos variáveis, e eu estou comentando aqui esses comentários que eu fiz antes, são as variáveis de carga de treino, que nós devemos organizar. Então não é só o número de séries que eu devo fazer por sessão de treinamento que eu devo me preocupar com carga ideal para treinamento de AVM. Eu devo me preocupar com outras variáveis do treinamento. Então, considerando que quilagem esteja adequadamente colocada para o trabalho de aumento de volume muscular, para o trabalho de AVM, vamos considerar que os intervalos entre séries e entre exercícios também esteja adequadamente colocado entre os exercícios ou na programação de treino. Vamos imaginar que o indivíduo faça repetições por série com falha momentânea concêntrica, então ele executa repetições máximas a cada série, que tudo isso que eu estou colocando é fundamental para o trabalho de hipertrofia. Vamos imaginar que esse indivíduo também esteja fazendo com intervalos pequenos entre séries e entre exercícios, e vamos imaginar que essa ordem esteja adequadamente postada para um trabalho concentrado em grupos musculares. Independentemente da ordem que ele venha fazer, vamos imaginar que a ordem postada dos exercícios esteja adequadamente prescrita e executada. Partindo que essas variáveis estão adequadamente organizadas, aí nós devemos pensar assim, bom, qual o volume agora de treinamento de série? Deveria fazer 2 séries por exercício? Deveria fazer 3? Deveria fazer 4, 5, 6? Pergunta do Marcelo. Se nós já temos um treino adequadamente configurado, nós podemos agora pensar no volume de séries. Se nós não temos um treino adequadamente configurado, nós devemos ao longo dos processos, dos dias de treinamento, ajustar quilagem, ajustar intervalo, ajustar a ordem dos exercícios, ajustar a repetição máxima por série executando falha. Então nós devemos primeiro ajustar. Uma vez ajustado, agora nós passamos a pensar no número de séries por exercício. E aí a colocação do Treino em Foco segue a ideia fisiológica do treinamento. Se nós buscamos nesse treinamento catabolizar tecido muscular, se nós buscamos nesse treinamento gerar microlesão, dano tecidual, a microlesão sarcomérica, sarcomial, o que nós devemos buscar? Um volume com qualidade de treino, que são as variáveis anteriormente descritas, que vão definir essa qualidade de treino. Então, o volume, desde que eu treine com qualidade de treino adequada, o maior volume possível que biologicamente, num determinado momento de treinamento, eu consiga suportar. O que eu estou querendo dizer com isso? Se o indivíduo está com um treino bem configurado e ele executa 2 séries com qualidade, ele tenta incorporar uma terceira série ao programa de treinamento e essa terceira série sai muito deturpada, fora da margem de repetições que ele deveria fazer, ele executa a técnica do exercício de uma forma inadequada, não consegue manter a técnica, ou qualquer outro motivo ele deturpa aquela qualidade que ele já tinha de treinamento. Por exemplo, a fase excêntrica um pouco mais lenta, sustentada essa fase excêntrica, sem permitir soco e sem permitir desaceleração no movimento, controlando, sustentando esse movimento.
No momento que ele incorpora a terceira série, ele não consegue manter esse padrão de execução. Aquela terceira série, mesmo aumentando o volume de treinamento, ela está perdendo qualidade de treino, porque biologicamente a capacidade daquele músculo, naquele exercício, naquele momento de treinamento, não comporta ainda com qualidade uma terceira série. Então é inadequado naquele momento incorporar essa terceira série. Mantendo o movimento, mantendo o treinamento com um futuro bem próximo, 2, 3 semanas, muito provavelmente esse indivíduo vai poder incorporar essa terceira série àquele exercício com qualidade. Esse é o ponto fundamental. E se o indivíduo incorporou essa terceira série, está treinando com qualidade, qual seria o momento de colocar uma quarta série ao treinamento? É o mesmo motivo, é a mesma pensamento de treinamento. O momento de incorporar essa quarta série ao treinamento, àquele exercício, é o momento em que ele consiga incorporar uma quarta série dentro daquele exercício com qualidade, com fase excêntrica sustentada, controlada, com falha momentânea concêntrica, ou seja, fazendo repetição máxima, indo até a falha durante a série, fazendo a técnica adequada do movimento, desde que ele consiga manter essas condições de treino e consiga incorporar então a quarta série. Então passa a ser um momento biológico de capacidade de treino adequado para se incorporar essa quarta série ao treinamento. Mas se ele vinha de 2 séries, introduziu uma terceira série, conseguiu fazer com qualidade, busca introduzir uma quarta série, perde essa qualidade de treino, é interessante que ele mantenha essa terceira série por um tempo, gere adaptação crônica no tecido e na sua capacidade de treinabilidade, consiga então incorporar essa quarta série ao programa de treinamento. Então, o que nós do Treino em Foco defendemos não é um momento matemático temporal, coisa do tipo, a cada 2 meses incorpore mais uma série aos seus exercícios. Biologicamente, o corpo não funciona como uma matemática perfeita. O corpo é biológico e dentro dessas condições, talvez um grupo muscular seja possível incorporar uma terceira ou quarta série, enquanto que em outro grupo muscular, naquele mesmo período de ocorrência do treino, ainda não seja possível incorporar. Então você precisa respeitar a sua biologia, a sua capacidade de treinabilidade. Como o seu corpo está respondendo a esse treinamento? Ele está conseguindo manter uma boa execução com qualidade quando você incorpora uma quinta ou sexta série àquele exercício? Se você consegue fazer isso com qualidade, mantendo as variáveis de carga adequadamente postadas na sessão de treinamento, ótimo, perfeito. Agora, se você ainda não consegue, respeite a sua fisiologia naquele momento. Você ainda não está em condições de incorporar essa outra série. Mas com a manutenção do treinamento futuramente, muito provavelmente isso possa ocorrer. Então essa é uma colocação que você tem que ter, esse é um pensamento que você tem que ter. Organizar o seu treino não de forma matemática temporal. A cada 2 meses devo trocar exercícios, a cada 1 mês e meio devo acrescentar mais uma série ao meu treinamento, a cada 3 meses eu tenho que aumentar a quilagem. Não, você tem que verificar o que a fisiologia do seu corpo está pedindo a cada treino e a cada 2 semanas, 3 semanas de treinamento. Se é possível não trocar essa quilagem, fisiologicamente seu corpo vai lhe dizer isso no treinamento. Se você está fazendo 12 repetições máximas por série e começa a fazer 13 e 14, seu corpo está dizendo que aquela quilagem que antes era adequada, agora está começando a se tornar não tão adequada assim, porque você está conseguindo fazer 15, 16, 17 repetições para aquele exercício com aquela quilagem. Agora é o caso de você aumentar essa quilagem e voltar o número de séries, de repetições máximas por série para 11, 12 repetições, 13 repetições, 10 repetições, dentro de uma margem de ideal de hipertrofia muscular. Essa é a condição biológica de organizar um treino. Nós, no Treino em Foco, já comentamos isso em outros vídeos. Estou retomando aqui e hoje dando ênfase nessa ideia de treinamento, respeitando a biologia de cada indivíduo a partir do número de séries que eu devo incorporar a um determinado exercício, que foi a pergunta aí do Marcelo colocada na postagem de hoje. Então, fica essa ideia de se pensar o treinamento, de organizar as cargas. Qual é o momento de mudar quilagem, uma variável de carga? Qual é o momento de diminuir o intervalo de descanso, que é outra variável de carga? Qual é o momento de executar um movimento tirando ponto de descanso, que é outra variável de carga? Isso depende de cada um e vai mudar de indivíduo para indivíduo, e eu devo respeitar essa individualidade biológica de cada um, vendo qual é o momento que eu posso ampliar a carga, ou no volume ou na intensidade, mas ampliar a carga dentro do que nós comentamos hoje aqui no Treino em Foco. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido a nossa postagem e possam conversar com o profissional de educação física que organiza e orienta o treinamento de vocês sobre essas questões para potencializar o treino de vocês.
Muito obrigado aos nossos seguidores que estão nos ajudando a divulgar o nosso material nos nossos canais de mídia. A gente agradece, e a maneira que vocês têm de nos ajudar é divulgando os nossos vídeos no YouTube, a nossa página no Face, os nossos perfis no Face, divulgando o nosso site, andando pelo nosso site, vendo as diversas postagens que nós temos, as séries que nós já temos lá gravadas. Então a gente agradece muito aos seguidores que já estão fazendo isso e aos seguidores que nos perguntam como podem nos ajudar. Essa é a melhor ajuda que vocês podem dar à nossa equipe Treino em Foco, divulgando o nosso material. Ok, pessoal? Muito obrigado, até amanhã, quarta-feira, nessa semana de série temática sobre Treino em Foco Responde. Guardo vocês amanhã. Um grande abraço. Até lá. A questão de termos um desenvolvimento corporal adequado para um corpo perfeito, também nós podemos questionar o que seria um corpo perfeito nessas condições. Mas como ele colocou na citação, nós interpretamos como um corpo musculoso, forte e bem definido, como o Felipe Franco. Então, nessas condições, nós temos que imaginar que sim, treinamento por um bom período de tempo, aí podemos raciocinar até com anos de treinamento, bem executado, bem feito, com a carga adequada de treinamento, mais uma nutrição também bem feita, bem regulada.